Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às aulas falando sobre os ensaios de potência, né, que são os métodos quantitativos de doseamento de fármacos, e nós vamos dar continuidade aos métodos volumétricos. Na aula passada, nós introduzimos essas metodologias, os métodos clássicos, e falamos da volumetria ácido-base, como esse método volumétrico pode ser aplicado no doseamento de alguns princípios ativos. Hoje nós vamos dar continuidade falando da volumetria de complexação. Bem, então o princípio desse tipo de titulação é baseado em reações que vão levar à formação de um complexo com analito, né, um íon metálico e um agente quelante. Então, muitos desses íons metálicos vão formar complexos que são suficientemente estáveis. E isso, né, acaba tornando um método barato de comprovada eficácia na determinação principalmente de íons metálicos. Então, alguns princípios ativos, alguns fármacos, vão conter esses íons metálicos e essa vai ser a principal aplicação da volumetria de complexação na área farmacêutica. Bem, então essas titulações elas são bastante úteis, né? E a gente vai falar um pouquinho também que a volumetria de complexação ela é utilizada principalmente na análise de dureza da água. Afinal, a água também é uma matéria-prima, né, um insumo utilizado na produção de medicamentos. E normalmente você vai ter o quê? Nessa volumetria de complexação, você vai ter que ajustar e controlar esse pH, porque muitos desses complexos, a seletividade, né, da formação desses complexos está intimamente ligada ao valor de pH. Então existem valores de pH mais propícios para a realização dessa complexação, né, desse agente complexante com um íon metálico. Bem, então em análises farmacêuticas, né, a gente pode fazer o doseamento basicamente o quê? De sais metálicos. São matérias-primas, como por exemplo acetato de cálcio, lactato de alumínio, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, hidróxido de magnésio, sulfato de alumínio, óxido de magnésio, sulfato de zinco, são as principais matérias-primas farmacêuticas que a gente pode empregar a volumetria de complexação como método de análise quantitativa. Então, sem dúvida, o agente complexante mais utilizado para essas determinações é o EDTA. Então a gente vê que ele é uma estrutura, né, relativamente complexa, e aqui a gente tem pontos onde você vai acontecer o que? A complexação desses íons metálicos, o sequestramento desses íons metálicos dentro da solução. E a vantagem do EDTA é que a estequiometria da reação do EDTA com os íons metálicos é sempre de 1 para 1, independente da carga do metal. Então isso facilita bastante a nossa vida. No entanto, o EDTA ele tem um problema, ele não é seletivo, ele complexa muitos íons metálicos. E quando, por exemplo, eu quero quantificar um determinado íon metálico na presença de outros, que eu não pretendo quantificar, eu preciso fazer ajustes durante o meu experimento, fazer ajustes para que o EDTA tenha uma complexação mais seletiva. E esse ajuste, basicamente, ele é em função do pH e agentes mascarantes, que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, então a dissociação do complexo ele é controlado pelo pH. Então o pH ele vai ditar aí a afinidade do EDTA com o íon metálico. E normalmente uma redução desse pH ele vai diminuir a complexação do metal com EDTA. Então só vai realmente se manter ligado, complexado o EDTA, os metais mais estáveis com pH mais baixo. Então quanto mais estável é essa ligação, essa complexação do EDTA com o metal, ele vai resistir a valores de pH mais baixos. Os complexos que não são tão estáveis, eles vão precisar de valores de pH um pouco mais elevados para se manter. Então, quanto mais estável for o complexo, menor vai ser a necessidade de você diminuir esse pH. Então, em geral, os complexos entre o EDTA e os íons, né, de carga 2 são os mais estáveis quando a gente, né, trabalha em meio alcalino ou fracamente ácidos. Então aqui a gente tem valores de pH mínimo para determinados metais. Então, por exemplo, se eu tiver esses íons metálicos de carga mais 4 ou mais 3, eu consigo tornar esse complexo possível no pH entre 1 e 3. Então aqui são os mais estáveis. Já para íons, né, como chumbo, cobre, zinco de carga mais 2, por exemplo, a gente vai precisar aí
de um pH um pouco mais alto, entre 4 e 6. E para esses íons, como cálcio, né, estrôncio, né, magnésio, a gente precisa de um pH mais alcalino, na faixa de 8 a 10. Então a gente vai ver que, no nosso caso, a gente vai trabalhar mesmo utilizando tampões, né, não de tampão amoniacal, para conseguir o quê? Conseguir fazer com que o EDTA tenha uma estabilidade com esses íons, que ele forma um complexo estável com esses íons. E isso vai se dar a partir de um pH acima de 8, 9. Bem, e outro detalhe em relação às reações de complexação é em relação aos indicadores. Então, os indicadores, diferentemente do que a gente observa, né, os indicadores utilizados na volumetria de ácido-base, na volumetria de complexação, eles estão indicadores metalocrômicos, ou seja, eles também vão se ligar ao metal. E aí, esses indicadores, quando eles estão ligados ao metal, eles vão apresentar uma coloração, e quando eles estão na forma livre, vão apresentar uma outra coloração. Então, a gente vai ver que são estruturas ressonantes que, complexadas e não complexadas ao metal de interesse, vai apresentar essas diferentes colorações que vai permitir a gente perceber o ponto final da titulação. Então, eles também são agentes quelantes. É como se ele estivesse concorrendo com EDTA pelo metal, tá? Então, normalmente você vai ter o quê? No início da reação, o que a gente precisa? Antes mesmo de adicionar o indicador, nós precisamos ajustar esse pH. Então, a gente vê que o pH ele é uma peça fundamental para a formação desse complexo. Ajustou o pH, ao colocar o indicador, o que vai acontecer? Esse metal que eu quero quantificar, ele vai se ligar ao indicador. E ao se ligar ao indicador, ele vai ter uma determinada coloração. E à medida que a gente começa a titular com EDTA, o que vai acontecer? Esse metal ele vai se deslocando do indicador e vai se ligando ao EDTA. Então aqui você tem uma competição, né? O metal ele está, né, sofrendo uma competição entre o indicador e entre o EDTA. Então, óbvio que na titulação eu preciso que o EDTA forme um complexo mais estável do que o metal indicador para ele deslocar esse metal, para ele roubar esse metal do indicador. Então, à medida que a gente vai adicionando DTA, o metal ele vai se desligando do indicador e vai se ligando ao EDTA. E a gente vai, né, fazendo essa adição, uma titulação, né? Então, o EDTA, o metal prefere o EDTA ao indicador. E aí, quando todo o metal for consumido, quando todo o metal for deslocado e eu tiver o indicador completamente livre, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar uma coloração. E essa coloração é que vai me dizer aí o ponto final. Por isso que aqui, gente, a quantidade de indicador que a gente coloca, ela é muito importante. Então, se eu faço uma triplicata e eu coloquei 5 gotas, 1 ml, enfim, eu tenho que colocar a mesma quantidade em todos os Erlenmeyers. Por quê? Porque o indicador aqui, ele participa quantitativamente, tá? Porque está acontecendo deslocamento. Então, se em um eu coloco 1 ml e outro eu coloco 2, há aí um consumo maior, tá? Então, a gente tem que ser bastante preciso nessas triplicatas. Então, o ponto final, ele vai ser indicado, como eu disse para vocês, com a mudança de cor devido à passagem, né, do indicador da forma como ele estava complexado com metal para a sua forma livre. Então, algumas condições a gente deve lembrar, né, que o complexo metal-indicador deve ser estável, o suficiente para se manter em solução, mas ele não pode ser mais estável do que o complexo com EDTA. Por quê? Porque EDTA precisa deslocar esse metal, tá? Também tem uma boa acessibilidade, né, uma coloração que você consiga perceber, e a gente vai ver que alguns indicadores eles não são tão simples assim a percepção do ponto final, tá? E obviamente a questão da faixa de pH, que a titulação vai ocorrer. Então isso tudo a gente tem que observar. Então um indicador muito utilizado, né, é o indicador, normalmente a gente tem indicadores que são grupos quelantes, como eu falei, eles são sistemas ressonantes que vão apresentar colorações típicas, tá? Então o negro gereocromo, ele é muito, né, utilizado, a gente tem aqui uma estrutura ressonante. Quando o indicador, né, está ali ligado, né, ao EDTA, ao metal, o que vai acontecer? Ele vai ter essa coloração aqui avermelhada. Quando o indicador está na forma livre, ele vai apresentar essa coloração aqui azul. Então aqui ele passa por um lilás que a gente tem uma certa dificuldade em perceber
esse ponto final, essa viragem. Mas a gente tem vídeos ali que vai mostrar no YouTube para vocês na prática como fica exatamente essa coloração. A murexida também é outro indicador, né? Como ela é instável, normalmente ela é misturada com cloreto de sódio. E aí você tem essa viragem, né? Onde você vai ter a cor vermelho, né? A forma ligada ao metal na titulação, para a forma livre, que é uma coloração violeta. Tá? Então aqui a gente tem a murexida, a gente tem o calcon também é outro indicador metalocrômico, que vai mudar ali do rosa pink para o azul intenso. O alaranjado de xelanol também é outro indicador utilizado nesse tipo de volumetria. Bem, então a gente indo aqui para a titulação direta, né, o EDTA ele pode ser considerado o reagente complexométrico mais utilizado, né, padrão, né, pela sua estrutura, que ele tem vários pontos que pode complexar esse metal, e a gente vai lembrar que sempre a estequiometria é 1 para 1, então isso facilita bastante a nossa vida, os nossos cálculos. Então as titulações elas devem ser realizadas sempre com pH controlado, porque é esse valor de pH que vai ditar a estabilidade do metal com o EDTA, né? Essa complexação. Bem, então, muitas vezes as amostras que a gente vai analisar, eu tenho mistura de metais. Então, só que o EDTA, a gente já viu que ele não é seletivo. Ele se complexa com muitos cátions. E aí a gente utiliza alguns artifícios para fazer com que aumente essa seletividade. Uma delas, como eu falei com vocês, é o controle do pH. Então, quando você controla o pH, você vai favorecer a estabilização do complexo de alguns metais com EDTA. Então, por exemplo, bismuto e o tório pode ser titulado em solução ácida, né, em pH em torno de 2, ele é bastante estável, utilizando o alaranjado de xelenol. A maior parte dos cátions divalentes não vão interferir, porque os outros cátions, eles só vão formar complexos com EDTA em pHs um pouco mais elevados. Então, é tranquilo você quantificar esses metais no pH mais baixo, porque os outros não vão conseguir se complexar o EDTA. Bem, há também a opção do uso de agentes de mascaramento. Então, esses agentes de mascaramento são outros compostos que vão complexar momentaneamente o metal que eu não quero que interfira na minha análise. Tá? Então, ao invés de fazer uma separação física, eu vou adicionar uma substância que vai mascarar, que vai se ligar a esses íons metálicos, deixando os outros meus íons de interesse livres, né, sem que eu tenha aí essa interferência. Então, o íon cianeto, ele é muito utilizado, né, ele é um agente que pode mascarar os íons cádmio, zinco, mercúrio, cobre, né, níquel e prata, mas ele não complexa, por exemplo, os metais alcalinos terrosos, como magnésio e chumbo. Então, se eu quiser quantificar metais alcalinos terrosos, por exemplo, na presença desses outros íons que poderiam interferir, é só adicionar o cianeto. Então, o cianeto ele vai se ligar a esse metal, né, ele vai formar um complexo com esse metal, e aí eu vou conseguir a seletividade que eu quero. Tá? Então, os íons cálcio, magnésio, chumbo e manganês, eu consigo quantificar na presença daqueles metais que o cianeto consegue complexar. Então, é só colocar um excesso de uma solução de cianeto de potássio ou de sódio. O ferro também, em pequenas quantidades, pode ser mascarado pelo cianeto, se a gente fizer a redução do ferro 2, né, previamente para ferro 2, com a adição do ácido ascórbico. Outro agente de mascaramento é a trietolamida, que vai mascarar íons como titânio, ferro 3 e alumínio. O fluoreto de amônio também é um outro agente mascarante, que vai mascarar íons alumínio, ferro 3, titânio e estânio. Bem, o que eu queria, né, trazer aqui para vocês, qual é a principal importância, né, aplicação da volumetria de complexação na nossa área? Sem dúvida, é a questão do controle de qualidade da água potável. Tanto essa água utilizada, né, na indústria farmacêutica, quanto na farmácia de manipulação. Por quê? A gente precisa realizar a purificação dessa água, que vai ser utilizada como matéria-prima. Só que se minha água potável ela não tiver determinados parâmetros, por exemplo, se tiver uma dureza elevada, ela pode dificultar o meu processo de purificação, ela pode desgastar, por exemplo, as minhas colunas de troca iônica no processo de deionização ou na destilação da água. Então, é importante a gente ter um controle, tanto microbiológico, obviamente, quanto químico, dessa água do abastecimento, essa água potável. Por quê? Porque se essa água estiver muito sobrecarregada de íons metálicos, se ela tiver uma dureza muito elevada, isso
vai diminuir a vida útil dos nossos aparelhos do sistema de purificação. Então, essa dureza ela é importante não só na área farmacêutica, mas na indústria de alimentos e em outras indústrias. Por quê? Porque a água é a principal matéria-prima de vários processos produtivos. Então, quando você tem uma água dura, é uma água que contém muitos carbonatos, bicarbonatos, sulfato de magnésio e cálcio dissolvido. E a gente percebe essa dureza da água, por exemplo, na questão da formação da espuma. Então, quando a gente pega aquela água e você adiciona detergentes, agentes tensoativos, você tem a dificuldade de formação da espuma, significa que o sabão, né, ali, o seu agente tensoativo, ele está reagindo com esses íons ali presentes na água. Então isso tem interferências em lavanderias, por exemplo, que vai gastar muito mais sabão. Nas caldeiras, né, você tem um acúmulo desses íons metálicos. Então é importante a gente fazer esse controle da qualidade da água. Então, por exemplo, né, quando você tem íons cálcio e magnésio, que são os íons normalmente que estão em maior concentração, né? Então eles vão começar a reagir e só depois que eles forem completamente, digamos assim, né, sofrer a reação completa, é que o detergente vai começar a fazer efeito. Então você tem um grande desperdício de água, por exemplo, quando você tem uma água muito dura. Tá? Então, como as concentrações de cálcio e magnésio são as maiores concentrações que a gente encontra, né, nessas amostras, a dureza ela é expressa na soma dos íons cálcio e magnésio, e junto com os outros que estão em concentrações mais baixas. Né? Então, o índice de dureza ele é usado para avaliar a qualidade da água. E um dos métodos de determinação de dureza mais utilizados é a volumetria de complexação, onde a gente vai utilizar uma solução padronizada de DTA. Tá? Então, e a detecção, obviamente, a gente faz realizando o quê? A gente utiliza um indicador metalocrômico. Bem, então, os métodos, né, para espessar a dureza da água. Normalmente a gente espessa em carbonato de cálcio, né, independente ali do sal, se for de cálcio e magnésio. E normalmente você vai ver expressando isso ou em ppm, parte por milhão, né, ou em miligramas por litro, né, que é a mesma coisa. Então, esse ppm é o quê? Gramas do soluto sobre gramas da solução, vezes 10 a sexta. Tá? Então, aqui a gente tem uma classificação, né, uma água branda, né, água que vai ter teores ali entre 0 e 40 miligramas por litro. Uma água moderada, né, você vai ter teores entre 40 a 100. A água dura, né, ela é a partir de 100, então eu posso considerar uma água dura se eu tiver teores entre 100 e 300 miligramas por litro, ou ppm, uma água muito dura, com teores entre 300 e 500, e uma água extremamente dura, com teores acima de 500 miligramas por litro. Bem, então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse cálculo da análise de dureza.